Irmãos, como ir aos confins da terra num tempo tão curto, 9 anos, né? A todos os confins da terra. As estatísticas são assustadoras, né? São terríveis em relação a isso. A igreja fracassou. O fato é esse, a igreja fracassou ao ir aos confins da terra. Ela fracassou porque ela está fracionada, por isso que ela fracassou, né? Ela está despedaçada. Então, ela está fracionada, ela está tem muitos reis, cada rei, assim, cada pastor, um grupo de pastores tem uma denominação, né? E são homens de Deus, irmão, eu fico impressionado. São homens de Deus. A Assembleia de Deus, por exemplo, que povo maravilhoso esse, né? Que povo tremendo para ganhar almas, para evangelizar e tudo mais. Mas a minha luta, a minha luta para unir pastores, irmãos, principal é com a Assembleia de Deus. Eles não sentam conosco. Eles são donos do pedaço, eles não sentam conosco. Então, porque é isso, mas é assim mesmo, né? Fazer o quê? Está despedaçado. É preciso que Deus una isso, né? Mas o que eu quero falar é outra coisa. Há uma igreja que Deus está levantando para ir aos confins da terra através da oração. Escute, através da oração. A Bíblia fala de 3 evangelhos. É o evangelho do reino, é o evangelho da graça e é o evangelho eterno. O evangelho eterno foi o primeiro evangelho a ser pregado, quando Deus criou os céus e a terra. Quando ele criou os céus e a terra, os anjos ficaram de boca aberta, sem saber o que, não estavam entendendo o poder de Deus, a grandeza de Deus. Então, o evangelho eterno é o evangelho pregado pela natureza. Você vê um pôr do sol, né? Você vê uma orquídea, uma flor, você vê um beija-flor, um pássaro, né? A criação, né? Salmo 19, Salmo 8, a criação fala. A criação fala. Eu não tenho aqui um tempo suficiente para explicar o que é o Evangelho Eterno. Tem um estudo nosso sobre isso, eu não sei se está no YouTube, mas se você tem interesse em evangelizar os povos não alcançados, os confins da terra, conheça sobre o Evangelho Eterno. É o evangelho que é pregado pela natureza 24 horas por dia, trazendo temor no coração do homem. Eu tenho um estudo de algumas horas sobre o evangelho eterno. Entre em contato conosco e estude, entenda o que seja o evangelho eterno. É o evangelho pregado pelos anjos. A natureza prega, os anjos pregam, não é? É o evangelho onde o temor de Deus pela natureza entra no meu espírito. A criação fala. Eu vou citar só um versículo em relação ao evangelho eterno. Esse versículo eu vou ler aqui em Romanos capítulo 1. Olha aqui comigo, Romanos 1, versículo 19. Isso aqui é evangelho eterno. Porquanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Então, a criação fala. Olha, irmãos, isso aqui é muito tremendo, né? O que se pode... Aqui, ó, porque os atributos invisíveis de Deus se pode conhecer pela criação.
assim o seu eterno poder você pode conhecer pela criação, como também a sua própria divindade você pode conhecer pela criação. Claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Romanos 1, 18 e 19. Então, isso aqui é Evangelho Eterno, viu? Nós temos estudado isso aqui há muitos anos. Aprendi isso eu comecei a estudar sobre o Evangelho Eterno, entender sobre o Evangelho Eterno, irmão, sabe com quem? Um fabricante de salão em quadros. Homem simples, mas um homem cheio do Espírito Santo, sabe? Interessante. Aquele irmão nunca orou em línguas, mas ele não era mais cheio do Espírito Santo, que ele não tinha espaço. E revelações tremendas que ele tinha. Mas eu não sou contra oração em línguas, não, sou totalmente a favor. Eu oro muito em línguas. Muito não digo assim, mas eu oro sempre em línguas, né? Então, o Evangelho Eterno é esse Evangelho pregado pela natureza. A segunda palavra, você vai continuar entendendo o que seja Evangelho Eterno.